E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa revisão, não é uma revisão para a Unifenas e, consequentemente, para os vestibulares que estão aí por acontecer. O primeiro assunto que nós vamos fazer uma breve revisão e, em seguida, uma questão, não é, atual é termologia. Então, o nosso assunto seria a termologia. Bom, pessoal, o que você precisa de saber sobre esse conteúdo? Bem, o que mais cai é a parte associada às escalas de conversão, não é? Então, qual que é a pergunta mais comum? É como é que se converte graus Celsius, que nós utilizamos no Brasil, para, por exemplo, graus Fahrenheit, que é utilizado nos países de língua inglesa, não é? Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, precisa recordar aquela formulinha de como é que você vai converter Celsius em Fahrenheit ou vice-versa. E qual que é mesmo? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esta fórmula é uma fórmula comum, é uma fórmula que você precisa conhecer justamente para resolver quando que se converte uma escala na outra. Assim como, seguramente você se lembra que existe uma outra escala, só que agora é uma escala absoluta. E você se lembra mesmo o que é uma escala absoluta? Uma escala absoluta é aquela que não possui números negativos. Quais são os exemplos, né? Kelvin e Rankine, por exemplo. Na escala Kelvin, nós não temos números negativos, ou seja, não existe menos 10 Kelvin. E como é que nós vamos mesmo transformar a temperatura em Celsius para Kelvin e vice-versa? Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui que eu escrevi para você em laranja é muito importante para uma outra matéria que cai muito nos exames, que é gases perfeitos. Por quê? Você se lembra daquela fórmula do por você nunca rezei tanto, PV igual a nRT? Aquela temperatura é sempre a temperatura em Kelvin. Então você precisa transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Um exemplo, 27 graus Celsius somado a 273 vai nos dar 300 Kelvin. Então essa questão é bastante importante também. Uma outra coisa que cai, mas não cai tanto, é a chamada variação de temperatura. Então não é que você vai transformar, por exemplo, 25 graus Celsius em Fahrenheit. Não, é uma variação. Então quando você tiver uma pergunta em que envolva uma variação de temperatura, uma queda de temperatura, uma diferença de temperatura, a fórmula não é mais nem a primeira nem a segunda. Então, por exemplo, a variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Então você vai aplicar esta fórmula
apenas quando existir variação, diferença. Não é a conversão pura e simplesmente de um número no outro, correto? Lembrando que, claro, quando se estuda a matéria de termologia, o que você precisa, evidentemente, também de lembrar? Você precisa lembrar qual que vem a ser o conceito de temperatura. Lembrar que temperatura é o grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. E é muito diferente do que se chama calor. Calor e temperatura são coisas distintas, não é? Por quê? Porque calor é uma energia em movimento entre corpos com temperaturas diferentes, não é? Então essa parte básica é uma parte importante e é uma parte que sempre cai aqui nos vestibulares tradicionais. Bom, portanto, agora vamos resolver uma questão aqui propriamente dita, né? Vamos resolver aqui uma questão da Unifenas, né, que vai envolver termologia. A Pfizer entrou com um pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para obter uma autorização de flexibilização do armazenamento de sua vacina contra a Covid-19 após o descongelamento. O imunizante já é aplicado no Brasil. Até o momento, a vacina da Pfizer tem permissão para ser armazenada nas temperaturas de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius por até 5 dias. Contudo, a farmacêutica apresentou estudos que apontariam a estabilidade da substância, ou seja, ela dura mais tempo do que apenas os 5 dias. É a estabilidade, né? A estabilidade da substância quando guardada nessa condição por mais tempo. Ou seja, ela vai durar mais, isso que o estudo da Pfizer justifica. Ao fazer uma comunicação internacional, um cientista brasileiro precisou informar a um laboratório norte-americano a menor temperatura possível de se armazenar as vacinas para o transporte. Bom, repara, a menor temperatura possível, 2 graus Celsius. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que informar um laboratório norte-americano. Ou seja, ele tem que converter a unidade Celsius para a unidade que é utilizada nos países de língua inglesa. Concorda? Que é a temperatura em Fahrenheit. Beleza. Ok. Ao informar tal temperatura em Fahrenheit, o cientista brasileiro informou corretamente que tal temperatura é igual a. Bom, pessoal, aqui, repara, o que você vai ter que lembrar? Que a temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. Então, esta é a fórmula que você deve utilizar nesse caso. Qual que é a temperatura que você quer? Olha, a temperatura que ele nos fala, 2 graus Celsius. Bom, sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Concorda? Bom, nesse caso, nós podemos fazer 2 dividido por 5 vai nos dar 0,4. 2 por 5 vai nos dar 0,4. Bom, 0,4 nós iríamos multiplicar por 9. Concorda? Multiplicaríamos por 9. E isto seria a temperatura em Fahrenheit menos quanto? Menos 32. 0,4 vezes 9 vai nos dar
3,6. Concorda? Vamos passar o menos 32 para o primeiro membro. Então, trocamos o sinal. Bom, então, nesse caso, qual que virá a ser a temperatura a ser informada lá no governo dos Estados Unidos? A temperatura será de 32 mais 3,6, o que vai nos dar 35,6 graus Fahrenheit. Então, esta é a temperatura que é correta. Voltando à nossa questão, modelo, né? Base, letra correta, letra B. Bom, se você gostou aqui da nossa resolução, nos acompanhe nas redes sociais, inscreva-se aqui no nosso canal, não é? E nos acompanhe também no canal Dascalos, da nossa plataforma. Até a próxima, bons estudos!